Olá, olá! Esse é o momento da live que eu falo sozinha, né? Que ninguém tá aqui. E aí, Joe, fico eu, né? Esperando as pessoas entrarem, esperando Geissa e Jussara entrarem. E aí eu fico aqui com essa cara de pastel. Então vamos lá, Jussara entrou, graças ao bom pai, né? Pra que eu não fique aqui com essa cara de pastel sozinha. Então vamos lá convidar Jussara. E vamos convidar a Geissa. Ué, olha eu filmando errado. A Jussara meteu-lhe o outro lado ali da câmera. Tudo bom, Vai Ju? fugindo, vai fugindo. Não, e eu fazendo cara bonita aqui ainda por cima. Eu falei, cadê minha cara? Ai, Deus. Olá, olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Camila e Sara. Boa noite, gente. Aí, Jussara, vai ter que ser tu hoje a fazer a nossa mediação aí. Por mais que eu esteja com a cara maior, é você que vai tocar e vai ser a nossa Sirlene hoje. Porque, para quem não sabe, a Hoje, Sirlene, né, está numa casa de campo, né, gente? Tá aproveitando seu feriado, né? E aí, réis mortais, eu aqui, né, estou na minha casa. Na minha casa, então não estou em casa de campo. Então, Sirlene, um beijo, muita inveja de você. E aí a Jussara vai hoje fazer a nossa mediação, né, Jussara? é isso aí. Não estou à altura da Sirlene, porque a Sirlene arrasa na mediação, mas tentarei. Tentarei fazer a mediação aqui dos assuntos que a gente pautou, né? Um grande abraço para a Silene, que está fazendo esse detox de internet, né? É o sonho de É bom todas ficar. e todos, né? Falei para É ela, eu um queria ir bom junto, ficar lá com ela uns dias, no meio do mato, longe de política. longe de tudo, sem sinal de internet. Bem isso. A gente espera mais um pouquinho as pessoas entrarem ou a gente já vai começar o bate-papo já? Acho que pode ir tocando, Ju. É? Então, os assuntos que a gente programou para conversar hoje é o discurso da pré-campanha do Lula, né? Em relação à regulamentação da mídia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O andamento do marco temporal no STF, como que está acontecendo, se não está acontecendo, né? A quebra de sigilo fiscal e bancário do Carluxo, né? O excelentíssimo filho do presidente Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro, mas vive em Brasília, né? E as atualizações das manifestações do 7 de setembro para amanhã, como que tá, que a gente andou vendo por aí. Vamos começar então pelo discurso de pré-campanha do Lula. Quem que vai começar, Camila ou a Geisa? Ah, pode tacar a Geissa aí. Vamos revezar. Aí eu começo esse, aí a Camila começa o outro. Vamos revezar então. Bom, bom, vamos falar então um pouquinho sobre o Lula. Então, boa noite para quem chegou agora, a todos, todas e todos que estão aí com a gente nesse pré-feriado aí, gostoso. Bom para quem já está de férias aí, de feriado hoje. E bom também para quem vai entrar amanhã e aí já pode ficar mais tranquilo hoje à noite. E em relação à regulamentação que o ex-presidente Lula falou, ele esteve no Nordeste no final do mês de agosto, durante acho que mais de uma semana, fazendo o que a gente chamaria de uma pré-campanha, né? Não é uma campanha oficial como candidato, mas ele já se apresentou ali algumas propostas e algumas formatações, né? Ele está tentando principalmente apoio do centro político e tentando pegar apoio de alguns políticos que são hoje aliados ao atual presidente do país.
E aí, dentro de todas essas agendas que ele propôs, teve uma que, vamos dizer assim, não foi muito agradável para os aliados dele, que são mais de centro-esquerda, e os possíveis aliados de centro que ele está procurando, que é a questão da regulamentação da mídia. Para quem não sabe, em 2007, o ex-presidente Lula, ele propôs um projeto de lei com a ajuda, deixa eu me lembrar só o nome da pessoa, Franklin Martins, que na época era secretário social do governo dele, de 2007 a 2010, que ele falava dessa necessidade de regulamentar a mídia, né? O que seria essa regulamentação? Seria criar uma agência reguladora única, em que aí todos os canais de mídia estariam, né, subordinados de certa forma a essa agência para cumprir certos requisitos quando veiculam suas notícias. Só que o que aconteceu que pegou um pouquinho mal isso? É que o ex-presidente, ele não explicou ao certo como seria feita essa regulamentação. Então, ele falou que seria utilizado o modelo inglês, e o modelo inglês, ele não obriga, de fato, a todos os canais, as mídias de comunicação que façam parte dessa agência reguladora. Por exemplo, o The Guardian, que é um jornal bem conhecido por todo mundo, não faz parte dessa agência. Ele funciona fora dessa agência. E aí o ex-presidente do país também, além dele não explicar ao certo como seria esse modelo, só jogar, vamos utilizar o modelo inglês, mas como que é o modelo inglês? Como que vai ser implementado no Brasil? Ele também confundiu um pouco a retórica sobre regulamentação da mídia, que é algo importante, com as fake news, que também é uma retórica importante. Só que as fake news envolve outra questão que a gente pode falar outro dia, que vai muito mais do que só as mídias. Não é uma questão só para acabar com as fake news, a gente regulamentar as mídias. Mas tem todo um mercado no Vale do Silício hoje que ganha muito dinheiro perpetuando notícias falsas. Então teve assim, essa é uma análise minha, no discurso dele ele englobou muitas coisas que não necessariamente significam a mesma coisa. E aí o PT, uma ala do PT, da Gleice, o pessoal lá foi a favor do discurso dele, disse que ele tem que colocar mesmo isso agora. Mas uma outra ala do PT, que é mais de centro-esquerda, diz que não era o momento, porque isso pode gerar mais problemas para ele ter uma possível aliança até ano que vem. E os apoiadores de centro que ele busca ali, que até hoje em dia vão um pouco com o PT, apesar de estarem com o presidente, mas aqueles partidos que a gente vê na ciência política que são, né, os catch-all, que vão com todo mundo. Então, eu acho que seria mais isso, assim, a gente discutir um pouco isso, né? Eu acho que é um debate interessante, só que ele precisa ser aprofundado, principalmente como que a gente vai fazer isso. E tem algo que isso é uma opinião minha, assim, no discurso, que é o discurso do PT e do Lula, que é em relação à Venezuela, que ele colocou sobre isso, que eu acho que, na minha opinião, assim, o PT ele perde um pouco quando se coloca numa posição de que o que está acontecendo na Venezuela não é tão sério, não é tão grave, que não é uma ditadura, e entre outras coisas. Então, eu acho assim que se o PT tem interesses mesmo na candidatura para ano que vem, ele tem que tomar um pouco de cuidado com esses discursos, porque nem todo mundo concorda com isso, e boa parte das pessoas acreditam que o que hoje a Venezuela vive é uma ditadura. Então, acho que seria isso. Quero saber o que a Camila pensa. Camila, confundiu mais do que explicou o Lula ou só confundiu? Cara, eu acho que é muito isso. Eu concordo com tudo que a agência falou, mas aí eu me pergunto, eu não sei se o Lula, o PT, eles querem ir nessa linha de realmente se aprofundar nos temas, ou se eles querem realmente surfar na onda antibolsonarista. Então, eu entendo muito isso que a agência falou, sabe? Tinha que ter esse aprofundamento. Mas será que é esse o eleitorado aprofundado que o PT está buscando?
Tipo, vem muito isso na minha cabeça. O que você acha, Geissa? Eu vou jogar de novo pra você, porque eu fiquei Não, curiosa nessa parte. assim, até você falando isso, eu fiquei pensando, porque o eleitorado do Bolsonaro, ele critica muito a mídia, de forma muito abrangente. E a forma como o Lula colocou é interessante, porque é muito parecido com a forma como o próprio Bolsonaro coloca. Então, o Lula ele vem com uma retórica de que ele vai ser diferente do atual presidente, mas se você colocar o discurso dele, se fosse colocado na boca do Bolsonaro, todo mundo estaria criticando. Isso é fato. Eu falar, nossa, olha o cara que fascista, é contra os meios de comunicação. Só que como é na boca dele, que é um cara de esquerda, pega mais leve. Então, assim, claro, temos que debater, eu acho importante, sim, diferente de alguns que eu escutei, de alguns jornalistas que falando, não tem que regulamentar. Eu acho, tem que ter algum tipo de regulamentação, justamente para que a gente tenha uma informação mais de qualidade, a gente saiba de onde vem isso. Assim como a gente tem regulamentação quando forem vendidas lá as empresas brasileiras, não criaram-se agências reguladoras que ajudam a gente, pelo menos, ter algum certo tipo de direito? Então, de certa forma, isso também é importante, só tem que ser debatido mais. E aí, sobre pensando nisso que a Camila estava falando, a gente tem que, às vezes, tomar um pouco de cuidado, porque a gente bate muito na direita, porque a direita não se expressa bem, porque a direita não sei o quê, os bolsomínios, mas muitas vezes a gente tem um discurso da própria esquerda que ele é muito raso nesses aspectos, assim, eu sou a favor de um candidato tal e não necessariamente o Lula, pode ser outros candidatos que são de esquerda, e eu sigo aquilo, tudo que ele fala, então tá maravilhoso, eu não questiono. Então é bem isso que a Camila tá falando. Eu acho que o fato da gente não ter criado um povo, uma população brasileira, desde novo, que pensa política, Travou. que debate de fato. Travou, Geissa. Desculpem. Som. O som? Vocês não estão escutando? Tá tudo Você tá certo. ouvindo ela, Camila? Aqui tá certo. Então é o meu som, então. Tá. Eu vou sair e já volto. Beleza. Tá bom. Vou só terminando aqui, aí depois a gente continua conversando. Então, acho que é isso, assim, falta um pouco esse aprofundamento, porque às vezes a gente critica o pessoal do Bolsonaro, mas muitas vezes a gente fica sempre pode a esquerda ficar numa retórica que passa a ser um pouco semelhante até em certos aspectos, como é o caso da regulamentação. Sim, Geissa, e assim, eu acho muito curioso, né? Porque a gente está falando de dois candidatos, pré-candidatos, que são extremamente populistas, né? Então, toda essa linha populista, ela vem junto. E você consegue ver o populismo tanto no Lula quanto no Bolsonaro de uma forma muito forte. Tipo, não é que o populismo tá deixado de lado. Tipo, os dois são populistas. Eles mexem com eleitorado de massa. E aí eu fico pensando, né, justamente, se todo esse plano não foi criado justamente para conversar com esse eleitorado de massa, sabe? Porque agora eu acho que em um momento tão polarizado que a gente tá, onde ou você ama um candidato ou você odeia outro candidato, e ou você ama ou você odeia, não tem outra opção, eu acho que deve ser muito mais fácil, aí eu não sei, aí eu jogo para os cientistas políticos, deve ser muito mais fácil você, nesse ambiente polarizado, lidar com questões mais rasas, né? Por exemplo, cara, parece que tem especialista em tudo, né? Quando a gente tá mexendo com essa polarização. Então, eu sou contrário. Por que você é contrário? Eu sou contrário porque a esquerda ela é contrária. Ou eu sou contrário porque a direita ela é contrária. E aí todo mundo acaba seguindo não uma ideologia, não um ideal, mas acaba seguindo tipo o que uma pessoa fala. Então eu tenho um amigo até que esses dias falou para mim: eu não vou me posicionar sobre tal negócio, que eu preciso esperar as redes sociais se posicionarem para eu ver como eu vou me posicionar. Eu falei: Cristo. Então é muito disso, né? É muito complicado. Acho que a galera perde um pouco, não sei, esse entender mesmo a política. Mas eu acho que daí já é um problema meio que histórico, né? De falta de educação política nas escolas, né, Jussara? Acho que já vai para um outro caminho, né?
Eu acho que um pouco de questão cultural mesmo, né? O Brasil é um país culturalmente, politicamente falando, né? A nossa cultura política ela é muito fraca, né? E aí a gente tem a internet com as redes sociais uma ascensão gigantesca. Você tem acesso à informação muito rápido, mas você tem acesso à informação através de seguindo pessoas, não você pesquisando a informação, né? Então a gente procura os influenciadores para ter a informação, ao invés de a gente buscar as fontes, né? Então, por exemplo, quando eu converso com as pessoas sobre política, normalmente elas dão o nome de algum influenciador. Não falam diretamente, falando, eu assisti no Senado, ou eu assisti a TV Câmara, né? Ou eu via a TV Brasil, né? Enfim, não busca a fonte direto, né? Busca um intermediário, que esse intermediário é um influenciador que ganha dinheiro através da internet, né? Então, o interesse dele é tentar deixar uma linguagem muito simples, não que a linguagem simples não seja boa, né? Ela é ótima, mas é importante também a gente fomentar que para você chegar na linguagem simples, você tem que estudar, né? Você tem que ir atrás das informações, buscar, né? E ver as pesquisas, principalmente dentro da área política, né? Esses discursos muito simplistas, ele acaba deixando a pesquisa de lado, né? E as pesquisas, elas são extremamente importantes, né, no cenário político de avaliação, né? Então, a cultura política nossa, ela é muito fraca e não é de hoje, né? Ela é fraca desde sempre. E aí eu acho que essa ascensão do Facebook, da internet, dessas redes sociais, né? Ela meio que preguiçoso, né? Ainda mais pensando na ascensão do Bolsonaro em relação ao WhatsApp, né? O WhatsApp são informações que chegam na sua mão para você, né? Então, o sentido de que está falando com você é muito maior do que você ir entrar no site procurar informação verídica, né? Então, é muito difícil. E a gente está falando de um país, parte da população acessa informação pelo WhatsApp, né? Então, as pessoas não têm banco de dados para entrar em sites de notícias, né? Ela tem banco de dados para acessar o WhatsApp, informação de WhatsApp, Telegram, enfim, né? Que é coisas que o Bolsonaro domina e domina muito bem, né? E que eu acho que a esquerda tá deixando a desejar em relação a isso, né? Talvez por querer fazer uma discussão maior sobre, né? Mas para mim, assim, é uma questão muito de cultura política, né? Da gente fomentar a cultura política no país, né? De incentivar as pessoas a ir na Câmara de Vereadores, né? Ao invés de ficar somente na internet procurando essas figuras, né, de grande impacto aí, né? Então, não é só em cidades pequenas, é no Brasil todo, né? A gente tem uma sanção de grandes influenciadores sendo eleitos, né? Então, é algo de cultura política nossa, né? Como a gente está lidando com isso. E aí, Geis? Vou só colocar aqui, o Ricardo ele colocou algumas questões. Eu posso ler? Não sei se a Camila quer ler. Claro. Deixa eu colocar que são bem interessantes, que acho que é legal a gente debater. Que eu acho que acho que se você puxar, como você tocou nesse tema, se você quiser puxar aí essa pauta. Beleza, ele falou assim, ó. Acho que sobre a regulação da mídia, precisamos refletir sobre o porquê esse tema está sendo debatido agora. A mídia precisa mesmo ser regulada? Quem será atingido pela regulação? Aí embaixo ele colocou mais coisas, peraí. Quais projetos existem sobre o tema? Essa proposta regularia conteúdo? Regular significa restringir? Eu acho bem interessante o que o Ricardo colocou, porque o que eu percebo, eu não entendo, não sou uma especialista no assunto e tal, posso cometer algumas gafes em falar sobre, mas o que eu percebi sobre o posicionamento de alguns jornalistas é que muitos são contra essa regulamentação da mídia, né? Regulação da mídia. Porque seria como é o Estado que regula, ele cria uma agência, fica-se a ideia de que, por ter essa agência do Estado, muito dos temas, né, ficariam muito restritos. Então, muitos temas que, por a mídia ser livre hoje, poder falar, debater sobre livremente, ela vai lá falar mal do Bolsonaro, falar mal, seja lá de qual governo, por ter essa agência, isso seria mais difícil de ser feito.
Só que aí a gente tem que, eu acho que tem alguns aspectos para pensar. A gente tem que pensar primeiro o que o Ricardo falou. Qual modelo que será proposto? Porque não necessariamente a gente precisa fazer uma regulação tão estrita no sentido de todos os conteúdos que passam devem ser analisados pela agência. Mas eu acho que talvez pensar em algumas questões sim. Assim, vejo às vezes que a mídia ela pauta coisas, por exemplo, principalmente agendas pós-materialistas, são essas sobre identidade de gênero, orientação sexual, de forma muito incorreta, que muitas vezes não ajudam a gente a entender de fato, mais atrapalha a informação do que agrega. Eu acho que nesse sentido existem algumas agendas específicas que seria interessante sim ser regulado no sentido de ver se aquele conteúdo proposto está de acordo, de fato, correspondendo ao que aquilo quer dizer. Mas existe esse debate mesmo, assim, de como seria feito isso, porque boa parte dos jornalistas são contra. E eu acho que também tem o lado deles que tá, e aí a gente vai perder um pouco essa nossa liberdade? É restringir? A ideia que até onde eu sei, é não restringir o tipo de conteúdo. É mais ver se aquele conteúdo que muitos canais de comunicação passam, de fato, representam aquilo. E sobre os projetos, em 2007 o Lula ele propôs um projeto que ele estava falando no começo sobre regulamentação da mídia, só que aí ele deixou para ser visto no primeiro governo da Dilma. E lá naquela época, esse projeto no governo da Dilma ele foi, né, não perdeu, foi arquivado e não andou para frente, não se falou mais sobre isso. E assim, quando o Lula ele fala sobre a Venezuela, ele dá muito o caso do Hugo Chávez no sentido de que até tem um documentário que se chama A Revolução Não Será Televisionada, não sei se você já viu, Camila. É um documentário que fala como a mídia na, na Venezuela foi responsável muito pelos burburinhos de vários agravamentos sociais entre do ex-presidente e a população, porque a gente sempre também vê o Hugo Chávez naquela visão negativa de coisas ruins. Mas lá no caso da Venezuela, eles precisariam de uma regulamentação mesmo naquela época, porque a mídia, ela, de certa forma, foi uma das grandes responsáveis pela forma como, né, o então presidente sofreu vários problemas internos no país. Então, eu acho assim, que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Assim, a gente viu lá na época da Dilma, por exemplo, quanto a mídia, ela em certos pontos, ela não ajudou a informar a população sobre o próprio trâmite do impeachment. As pessoas até hoje não sabem ao certo por que a Dilma foi impeachmentada. Elas sabem que foi impeachment e que na visão delas estava certo, mas eu acho que faltou muito da mídia ser mais honesta no sentido de explicar de fato o que estava acontecendo. Então acho que a gente tem que pensar em alguns instrumentos, sim, para que não ocorra de novo esse tipo de coisa, né? Mesmo pensando no Bolsonaro, né? Mesmo tudo que ele faz de errado, eu acho que, né, a gente precisa pensar que, sendo oposição ou não, todos os processos devem ser bem informados. Até porque controlar, quem detém os controles das mídias consegue entrar na casa de milhões de pessoas, né, de uma forma impactante, né? Então, e no fundo são poucos. No caso, né, no nosso caso, são poucos, né, que tem o controle, né, a gente fala de liberdade, mas eu não sei até que ponto a gente tem essa liberdade, né? E aí, vamos para o segundo tópico? Fica aí a pensar. Pensar mais. Desculpa, pode falar. Não, fica aí a reflexão, né? Pensar até que ponto vale a pena regulamentar, né? Como que a gente tem que fazer isso, né? A discussão tem que ser mais aprofundada mesmo, não de forma rasa, como se propõe os candidatos, aí os pré-candidatos, né? Então, vamos falar então um pouco sobre o andamento do marco temporal no STF. Quem que vai começar? Camila Gonda agora? Eu acho que dá para ser. Esse assunto aí dá para dar um pouquinho de raiva, né, Camila? Porque tá muito parado. Vem a Camila brava.
Eu sempre, né? Eu sempre. Eu acho que, tipo, várias das discussões que a gente tem. Tá, primeiro que quando a gente fala em STF, já é um assunto complicado por si só, né? Porque, primeiro, que a gente tem inúmeras pessoas que são contrárias ao STF, inúmeras pessoas que são favoráveis, eu sou uma pessoa que sou favorável, mas a gente sabe que muitas vezes o STF ele legisla e julga sobre algo que não diz respeito à sua jurisdição. Acho que a gente até já comentou sobre isso aqui, né? A gente já até falou das vezes em que o STF ele meio que come coisas que não são dele. E sobre essa questão, eu até tinha separado algumas coisas aqui para falar do marco temporal, mas sobre essa questão do marco temporal, acho que primeiro a gente precisa falar para as pessoas o que é esse marco temporal, né? Porque acho que muita gente não sabe o que é. Então, justamente, né? O que seria esse marco temporal? O que seria o que essas pessoas elas estão protestando, né? Então, justamente, coloquei aqui, né? Que elas protestam, né? Essas pessoas elas estão protestando, e nós também, né? Contra a tese do marco temporal. E o que seria isso, né? É uma tese que define que uma terra indígena ela só pode ser demarcada se ficar comprovado que os índios, né, estavam naquele território na data da promulgação da Constituição Federal de 88. É tão bizarro, né, gente, a gente pensar sobre isso, porque eu vou dizer a âmbito partidário, por exemplo. Quando a gente, dentro do nosso partido, do PDT, a gente tem vários movimentos indígenas lá dentro. A gente tem, acho que até a agência tem contato, né, com essas pessoas. A gente sempre está falando muito sobre isso e, enfim, a gente sempre está conversando muito sobre. E a gente percebe, nesses momentos, a falta de apoio que essa luta possui, sabe? Então, assim, me parece também que a gente fala muito de um modo raso a respeito desse tema, que é um tema muito profundo, e que quando a gente chega para, tipo, realmente discutir esse tema, é que aí a gente começa a ver o quanto ele é necessário e o quanto devia ter uma disseminação maior dessa informação, que a gente não tem. Porque eu vou falar para vocês, a gente tá aí com quantos? Acho que 120 militantes da juventude do PDT hoje. E se eu perguntar para eles se eles sabem o que está rolando da questão do marco temporal, acho que uns 5 vão saber dizer. E uns 5 vão saber dizer porque acompanham a luta dos povos indígenas dentro do próprio partido. Então, acho que tem uma falta de informação muito grande. Eu não estou vendo as mídias vincularem a respeito disso. A gente está vendo a mídia muito afastada e várias pessoas dessa luta vêm falar comigo assim, nossa, Camila, tem como dar um apoio porque fulano não quer me dar apoio, ciclano disse que a pauta não é válida, não sei quem fala, e parece que a galera tá meio que lutando sozinha, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer aqui na hora de falar sobre o marco temporal, que é justamente a falta de representatividade que a gente está tendo nessas lutas. Porque constantemente os povos indígenas ficam sozinhos lutando sobre isso, e nós, brancos, urbanos, barará, privilegiados, a gente não vai lutar com eles. E a quem interessa, né, Geissa e Jussara, falar sobre o marco temporal? Acho que a gente tem que pensar sobre isso também, porque na minha visão não interessa muito às grandes elites e a todo mundo falar sobre esse tema. E eu acho que é por isso que esse tema ele fica tão negligenciado, sabe, na nossa pauta. Porque o que eu vejo, gente, é uma coisa bizarra, assim. Tipo, é a galera lutando sozinha, não tendo dinheiro para ir até Brasília para conseguir lutar. Povos indígenas tendo que fazer vaquinha para conseguir o mínimo para se manter na luta lá em Brasília. E a gente, braço cruzado, a população sem saber o que está acontecendo e meio que parece um tratoraço em cima dos povos. Parece não, né? É um tratoraço em cima dos povos indígenas. E a gente aqui sem opinar, sem falar, sabe? Então, acho que falta bastante essa questão da mídia que a gente estava falando, né? Acho que falta bastante vincular esse tema na mídia, sabe? Acho que está faltando muito a gente falar sobre o que é o marco temporal, para onde vai, o que faz. Não sei se vocês concordam comigo ou se eu já estou pirando. Já pirei aqui. Eu acho que é isso mesmo, Camila. Ainda mais a gente tem um presidente que diz que tem muita terra para pouco índio, né?
O Brasil tem 13% apenas de terra demarcada, né? Então, a gente tem muito mais territórios Pra com boi? plantações agrícolas, né, do que e para boi, do que para índio, né, para indígenas mesmos, né? Então há um centro comum gigantesco em cima do marco temporal, né? E é realmente a falta da mídia. A gente tinha 6.000 indígenas acampados em Brasília a semana que vem e nenhuma capa de jornal, né? Sim. Não ganharam nenhuma capa de jornal. E aí, só fazendo um paralelo da minha pesquisa, que eu pesquisei sobre o Império Brasileiro, sobre o que os homens falavam das mulheres, né, especificamente, e pensando que nas mulheres do Império Brasileiro, a maior parte das mulheres brasileiras no Império Brasileiro eram as mulheres indígenas, né? Em 67 anos de pesquisa que eu fiz, né, 67 anos de banco de dados de informações dos anais do Senado, não tem uma menção dentro do Senado Federal Brasileiro a uma mulher indígena, nenhuma menção. Não existe nos anais do Senado brasileiro nosso, algum senador ou alguma figura que frequentou a tribuna do nosso Senado brasileiro falando sobre mulheres indígenas. E a gente teve na última eleição agora uma deputada eleita, né? Uma mulher deputada eleita. A gente já teve deputado federal indígena eleito antes, mas na verdade ele foi suplente, né? Então assumiu porque era suplente, mas eleito de fato a gente tem uma agora, né? E a gente teve há pouco tempo atrás um deputado dizendo, né, duvido ter alguém mais indígena do que eu, né? E alguém diz, né, fala o nome da deputada e ele fica quieto, porque nem ele lembrava que tinha uma deputada indígena, né? Então, a pauta indígena, ela é realmente silenciada no Brasil, e ela não é silenciada só pelo STF, que está silenciando a pauta de novo aí, né? Ela não caminhou, não está caminhando, mas ela é silenciada pela população em geral, né? Por todo mundo que faz esse desconhecimento mesmo, né? Em relação aos povos indígenas, né? Em relação a desconhecimento geral da, da nossa origem, né? Da luta indígena mesmo, né? De como que os povos indígenas lutam e lutam muito ferrenhamente para sobreviver, né? Eles ainda estão sobrevivendo num país invadido, né? Eu tenho a Sim. sensação que é isso, né? Eles ainda Aham. estão sobrevivendo num país invadido, né? Tentando lidar com esses invasores e ainda tendo que ir na justiça, né? No STF, a gente teve aí os indígenas com a sua vestimenta, defendendo a sua pauta lá no STF, que foi uma coisa muito bonita de se ver, né? Então, é algo realmente para a gente aprender cada vez mais, né? CG, você quer falar alguma Não, coisa? com certeza, assim, eu Até concordo. a Cia Alves aqui falou, né? Tema importantíssimo a ser debatido. Estou em Roraima e os povos indígenas têm sofrido muito com as questões da demarcação e garimpo ilegal, fora a desvalorização da cultura indígena, né? Essa questão do garimpo mesmo é algo que acaba com a natureza, né? É algo que acaba com a água, com a pesca, né? Da população, das populações que estão lá, né? Então, é, é realmente é realmente algo que a gente tem que prestar atenção, né? Jason. Não, com certeza. Não, eu concordo com tudo que vocês falaram e também com a Cialves. E o que me chamou muita atenção, assim, acho que tem muita coisa sobre o marco temporal que a gente pode falar, mas acho que o principal é por que se debate isso, né? Na verdade, o marco temporal ele não é um debate agora do governo do Bolsonaro, ele voltou, mas ele foi proposto ainda no governo Temer. E aí o Fachin, na época, ele conseguiu uma liminar, né, para barrar naquela época e voltou só agora em 2020. E caso ocorra, né, esse marco temporal, mais de 300 terras que estão hoje em dia em processos para voltarem a serem terras indígenas, deixam de ser terras indígenas. Então, na verdade, é um debate que favorece principalmente os grandes agricultores, né, a pecuária e também os garimpos, como a Jussara mesmo disse. E eu acho interessante também, interessante não, muito triste, porque a gente debate aqui questão de tempo. Só que quando a gente pensa em povos originários, povos indígenas, se fala muito em ancestralidade.
Então, a relação que eles têm é totalmente diferente com o tempo do que nós temos. Então, nós aprendemos que as relações ocorrem por contratos, né? Isso é uma coisa muito do sistema capitalista, mas a gente tem que pensar que o índio, ele não está inserido na lógica do sistema capitalista. Para ele, o que vale é a ancestralidade daquela terra, não importando para ele se ele está depois de 88 ou antes de 88. E quando a gente fala sobre isso, a gente desconsidera completamente esses pontos que são importantes para debater isso. A gente tem que tirar o nosso olhar da pessoa criada no sistema capitalista para analisar de fato esse tipo de questão. E assim, achei interessante essa semana, até fiquei impressionada que o Aras, o Procurador-Geral da República, que é aquele que, né, que é o advogado do Bolsonaro, ele se pôs contrário ao marco temporal. Então, para mim, isso já demonstrou algo positivo no sentido se o Aras, que é o Aras, se colocou como contrário ao marco temporal, e a gente sabe que o Fachin, por exemplo, já tem um voto que é mais contrário também ao marco temporal, e o STF, de forma geral, ele se põe contrário, né? Historicamente, a esse tipo de demarcação da terra, a gente pode, talvez, mesmo com essa demora que a gente está vendo, de não resolução dessa questão, né, que isso não passe. E só que aí, como a gente viu, só agora, quarta-feira que vem, vai voltar, depois de amanhã, as discussões sobre isso, e nem o voto a gente tem ainda do pessoal lá do Ministério, do STF. Mas aí eu fico pensando também, porque assim, vamos dizer, o STF é contrário ao marco temporal, mas isso também pode ser debatido no Congresso. E aí tá o problema, porque a gente percebe ali que a gente tem uma bancada forte, né, do agronegócio, e eu não sei, assim, o que sairia dali, assim, qual que... Eu acho que é muito mais fácil isso passar pelo Congresso hoje do que passar pelo Judiciário. Então, o fato do STF ser contrário também não quer dizer que, né, que a gente não possa ter perdas das terras indígenas. E aí, desculpa, só para terminar, assim, que é um negócio, mas é algo que mexe muito comigo, assim, falar sobre isso, é que é um contrassenso isso que a gente vê, porque cada dia mais a gente percebe que, mesmo no agronegócio, ou quem trabalha com essas grandes indústrias, que não existe possibilidade de viver num planeta futuro sem que a gente preserve minimamente as coisas. E, de certa forma, quando a gente fala em modificar esse marco temporal, a gente está falando também sobre o meio ambiente, porque a gente sabe que um território comandado por indígenas é um território que vai ter a preservação do ambiente, que eles têm outra cabeça, eles não têm essa cabeça ridícula que a gente tem, assim, de destruir tudo. Então, no mínimo um contrassenso de pensar que tudo que a gente está passando com a Amazônia, e ao mesmo tempo a gente quer cada vez mais acabar com esse território aí que é preservado, e de custo do quê? Tá, a gente vai fazer isso e daqui 30 anos a gente não vai estar vivo. Então, complexo. Exato. Fica aí a questão, principalmente, né? Quem está defendendo as nossas matas, né? Eu escutei uma vez uma indígena falando que quem defende as matas brasileiras é a população indígena, não é o exército, né? De fato né? Quem defende a nossa natureza é quem está lá, os povos tradicionais, né? Os povos que estão na mata. Vamos passar para outro tema agora, então, que é o tema gostoso de se falar sobre peculato, né? Essa coisa maravilhosa que existe no Brasil e que a família Bolsonaro conseguiu intensificar, né? Eu acredito que é isso, né? Ele conseguiu dar um corpo, né? Quase construir uma empresa, né? Não tinha acabado a corrupção, gente. Me contaram vamos aqui. Quem que vai começar? Quem que vai começar a falar sobre o 002, né? 02, o Carluxo. Carlos Bolsonaro, que é o
Dizem aí que é o filho preferido do Bolsonaro, né? Que é o que ele tem maior relação, que é o que cuida das mídias sociais dele, né? Então ele tá com muito medo aí. Será que ele tá com muito medo do filho ser preso? Ele até falou esses dias atrás, né? Que pode ser que ele seja preso, né? E daqui a pouco ele corrigiu dizendo que isso não vai acontecer, né? Mas e aí? Como que a gente vai... Quem que vai começar falando sobre os crimes? Não, eu Ou, posso né? falar um pouquinho. As Posso falar. investigações, né? Aí depois eu deixo Vai pra lá, gente. Camila dar uma dentro. Não, então, assim, eu na real não estou muito por dentro desse quesito aí, desse assunto. Mas o que eu sei é que a gente já sabe que o 01, que hoje em dia é senador lá, eu sempre esqueço o nome dele, Eduardo? Não, o 01, que é senador? Ah, eu não, ai, É gente, sou muito ruim. É o É 01 que é Flávio? senador. É o Flávio Oi? senador, né? O Flávio Flávio. É, o Bolsonaro, né? Flávio, desculpem, é Flávio, que eu sempre Carlos. confundo os três. O Flávio, ele de fato ele já foi, né? Foi acusado mesmo de rachadinha. Então a gente já tem o processo feito, né? Ele é acusado mesmo e realmente isso aconteceu. E aí agora veio essa do Carlos, e eu acho que o caso do Carlos ser acusado, ele é um pouco diferente do 01, porque justamente por isso, né? O Carlos, ele é o braço direito do pai dele. Então, o pai dele tem uma relação muito sentimental com ele. E eu acho interessante também perceber que, tanto nos dois casos, a rachadinha de um e a rachadinha de outro, que formam um rachadão, eles são muito parecidos, a forma de agir. Então, nos dois casos, a família, direto ou indiretamente, tipo, família de primeiro grau ou não, durante um período de tempo estava dentro dos gabinetes. No caso do Carlos, principalmente lá, a madraça dele de 2001, se eu não me engano, a 2007, ela esteve no gabinete dele. E eles trocavam. Aí, às vezes, ia para outro gabinete do Jair, voltava, ia para o do senador, voltava. E aí tinha uns pontos que aquela. Tem uma jornalista que tem um podcast que ela acompanhou nessas histórias aí das rachadinhas e ela aponta assim que é visto em todos esses casos, tanto do 01 e do 02, que os funcionários eles não tinham nem o crachá. Muitas vezes esses funcionários não trabalhavam no Rio de Janeiro, que é onde a Câmara, no caso do 02 do Carlos, eles moravam em Minas Gerais, o que seria muito estranho, porque poderia ser no interior para conseguir voto, alguma coisa assim, mas não faz, mesmo assim não faz sentido, se é no caso de Câmara Municipal, que é mais esquisito. E quando perguntado, alguns deles, sem saber, já mostravam que era prática de rachadinha. Eles admitiam, sem ter noção de que estavam admitindo que faziam rachadinha. Então, assim, é algo muito complexo. E eu acho que o Bolsonaro ele tá com medo porque, né, é a segunda vez que isso acontece, né, do gabinete de um filho sofrer isso. E eu acho até esse termo rachadinha, ele é muito pequeno, né, gente? Porque a impressão que passa é que é algo pequeno, e não é, gente. Rachadinha é você pegar uma parte do valor do salário dos seus funcionários e ser dada para o próprio vereador, deputado. Então, isso é muito sério, isso aí é corrupção. Rachadinha, acho que é um nome aí, pode ser até pejorativo e tal, mas Flávio Laranjinha, adorei ali o Ricardo. Mas eu acho que o nome, assim, até é ruim para explicar isso, porque parece algo tranquilo, né? Algo que todo mundo faz. E aqui em Curitiba a gente até teve uma, uma vereadora ano passado, que era da pauta dos pets, que foi acusada, né, de rachadinha e foi presa. Não sei se ela está presa, mas eu sei que ela está respondendo o processo, então tomara que essas coisas passem, né, cada vez mais a ser vistas como erradas mesmo e as pessoas envolvidas elas paguem por isso. E a gente vê que que a gente tira disso, se você for uma pessoa, né, assim, que, vou pensar sobre isso, é que o nosso presidente, ele falou tanto de corrupção, de combate à corrupção, da família dele, mas ele é um bom exemplo de um político que partilha da velha política, que é colocar parentes familiares dentro de gabinete, que é uma prática errada, moralmente e eticamente errado, se você for para pensar, né? Você assim, eu acho que não necessariamente errado na lei,
mas errado no sentido ético do negócio. E aí, como é que você vai dizer que você é contra a corrupção se você faz esse tipo de coisa? Não sei o que a Camila gostaria de falar. Lembrando que o Bolsonaro às vezes diz que existe autonomia para gerir os recursos, né? Então, às vezes, ele se escora nesse discurso, né? De que existe autonomia para gerar esses recursos, né? Que o vereador ganha, o senador ganha, o deputado ganha, né? E aí, Camila, o que você tem a dizer para essa autonomia do Bolsonaro, da família Bolsonaro? Ó, eu acho que tem um ponto muito interessante que a Geissa falou, que é a questão da rachadinha não ser uma parada pequena, né? A gente fala, rachadinha, é um bagulho que todo mundo faz. Mas, tipo assim, só para vocês terem noção, né? Nesse caso do Carlos, a gente tem 26 pessoas envolvidas. Então, tipo, entre essas 26 pessoas que tiveram a quebra de sigilo decretada na última semana, tem três chefes de gabinete, o chefe de gabinete que está ocupando o cargo agora, tem a ex-mulher do Bolsonaro, tem o primo da ex-mulher do Bolsonaro, tipo, um emaranhado de pessoas, e, tipo, são 26 pessoas que estão envolvidas. Então, não é um negócio pequeno, não é um negócio banal. É um crime de corrupção, assim como qualquer outro. Mas é também muito difícil falar para as pessoas que é um crime de corrupção quando tem o nome rachadinha, né? Parece que é um negócio tranquilo. É muito complicado, né, gente? Acho que vai muito do que a gente estava falando sobre discurso de campanha. O Bolsonaro nada mais fez do que pegar um bando de bobo que tava lá, órfão de líder, né? E falar, tá vendo tudo isso, toda essa corrupção, tudo isso que acontece? Eu vou ser o salvador da pátria, o homem que nunca praticou corrupção na vida. As pessoas que pesquisaram, né, que têm o hábito de ir atrás do seu candidato, viram que o maluco ficou lá 20 e poucos anos sem fazer bulhufas dentro do Congresso, viu que, igual a agência falou, ele tem os 3 filhos dele estão na política, uma não tem idade, o outro é TikToker, né? Que é para acabar com a vida do menino mesmo, né? Então, Só uma observação, é TikToker, mas também estava ali de esquema com o lobista, que estava na CPI. Então, assim, nem esse se salva, né? Poderia ser tráfico de influência, né? Nem esse se salva, né? Tristeza. Tá escalando, tá escalando. É muito complicado, gente. E aí tem essa questão, né, bom, a gente sempre critica pessoas que estão no poder e vão colocando seus filhos, seus netos, suas esposas, né, no poder. Isso já não é uma coisa muito legal, né? Igual a agência falou, não é um crime, né? Mas não é um negócio muito bacana de ser feito. Agora vai colocar no gabinete. A gente sabe como é que funcionam os gabinetes, a gente sabe como que é o trabalho de um gabinete. A gente sabe que tem que ter fiscalização, a gente sabe, né, o que tem que ser um trabalho ético. Aí você vai e bota parente, bota todo mundo. Então, é uma palhaçada, né? Porque o Bolsonaro pegou justamente aquelas pessoas que não sabiam, de fato, o que fazer na campanha de 2018 ou votaram simplesmente pelo antipetismo, que era muito maior do que o antibolsonarismo. E aí eu digo para vocês que eu tenho muito medo de 2022. Eu não sei o que vai acontecer em 2022, gente, porque em 2022 ou você ama o Bolsonaro e odeia o Lula, ou você ama o Lula e odeia o Bolsonaro. E aí já acho que, ao menos, sei lá, gente, cai uma bomba, acabe muito o cenário brasileiro, não sei, tipo... Eu acho que o nosso segundo turno vai ser Bolsonaro e Lula. E aí a gente vai ter que escolher entre a extrema esquerda e a extrema direita. E a gente vai ficar meio perdido. Então, assim, é muito complicado esses cenários, né? Acho que a gente já tinha comentado aqui o problema dos extremos. Eu tenho as minhas inúmeras críticas ao PT, justamente por achar que o PT, às vezes, é muito mais à direita e tem uma política muito mais liberal do que se propõe a ter, então ainda tenho as minhas críticas quanto a isso, principalmente as alianças que o PT está fazendo agora, é meio controverso, mas são 2 extremos, né? É uma polarização absurda, e eu não sei qual que é o nosso papel, sabe, nessa polarização. Porque eu acho que a campanha de 2022 vai ser pior do que a campanha de 2018, porque agora todo mundo sabe
o que tá acontecendo. E eu não sei, sabe, gente, essa questão das rachadinhas, eu não sei se afeta mais o Bolsonaro. Eu não sei se vocês concordam. Mas, por exemplo, eu acho que quem tá com o Bolsonaro agora. Eu não sei se a gente vai conseguir falar para as pessoas, ó, ele faz rachadinha, ó, não sei o quê, sem as pessoas falarem que é manipulação da Globo lixo e que é a mídia esquerdista que faz a cama do presidente e não deixa o nosso mito trabalhar. Então, acho que quem a gente tinha que pegar, que eram as pessoas que votaram, e eram as pessoas que votaram contra a corrupção em 2018, a gente já tirou essas pessoas do limbo. Principalmente por causa da questão de gerenciamento da pandemia. Eu conheço muitas pessoas que não votam no Bolsonaro mais. Tipo, cara, não votei, mas não voto mais, sabe? Eu conheço muito... Gente, pelo amor de Deus, se cortarem esse... Imagina alguém corta esse trecho, eu falando, votei, mas não voto mais. Que triste. Gente, não sou eu, tá? São as outras pessoas. Então, a galera, assim, eu acho que quem tinha para mudar o voto já mudou. Eu não sei se essas questões de rachadinha, corrupção do governo Bolsonaro muda essa galera que tá com o Bolsonaro fechado. Até porque, igual a Jussara falou, né? A informação dessa galera não chega pelas mídias convencionais. A informação dessa galera chega pelo WhatsApp. E, gente, esses dias um amigo meu falou que a gente tinha que agradecer o preço do gás, porque pelo menos a gente tem. E, tipo, olha o tipo de informação que tá chegando para essas pessoas, sabe? A gente tem que agradecer o mito, porque tá caro, mas pelo menos tem. Então, assim, Ó, o Ricardo já cortou, já mandou pro TikTok já, viu, também. Gente, é completamente absurdo. Esse é o meu posicionamento. Já vamos mudar, então, para o último tópico da discussão, porque a gente já tá chegando a quase 1 hora, né? Já vamos emendar aí, então. Você já falou aí da população que vai continuar votando no Bolsonaro, independente do que o Bolsonaro faça, né? Independente porque ele é essa figura que fala contra o comunismo, né? Ele ainda é essa figura que representa o fantasma do comunismo no Brasil, né? Que fala sobre isso, né? E que, infelizmente, existe aí muita gente que realmente não sabe o que é comunismo. Se você perguntar para a pessoa o que é comunismo de fato, a pessoa não sabe o que é comunismo, mas ela tem medo do tal do comunismo por causa desse fantasma que ainda assola o Brasil, né? Talvez principalmente por causa dessa falta de cultura política, né? Então amanhã, o que a gente vai ver amanhã? O que vocês acham que a gente vai ver amanhã, no dia 7 de setembro? O que vocês estão imaginando que vai acontecer amanhã? E aí, quem que vai começar? Jason? Quer começar, gente? Eu posso começar. A gente estava comentando sobre isso semana passada e até no nosso grupo de WhatsApp eu estava mandando aí alguns parentes meus que estão aí em Brasília para o 7 de setembro a favor do presidente, não contra, infelizmente. Também tem as manifestações ao presidente. E eu acho que essa manifestação ela tem vários aspectos que que a gente tem que problematizar, acho, principalmente o fato dela ser contra a democracia, explicitamente. Né? A gente já vem vendo manifestações desde 2015 que são contrárias à democracia, lá desde 2013, na verdade. E só que acho que chegou num ponto agora que isso está mais presente na política. Então, a gente vê lá as bandeirinhas do pessoal falando que os militares, né, apoiam que os militares entrem e tomem o espaço. E a gente vê também, eu acho, outro ponto que é a participação dos policiais militares. Isso está gerando vários burburos porque eles não poderiam estar nessa manifestação e eles estarão. E a gente sabe que tem essa questão das armas. Eu vi, por exemplo, que em 6 estados tem procuradores e até um agente militar também, que é num cargo bem forte, vendo, assim, monitorando para ver quem são essas pessoas, esses policiais que vão estar nessa manifestação, para saber se eles vão estar com arma ou não, porque a gente não sabe o que vai acontecer de fato, porque o fato de ter outra manifestação contrária no mesmo dia, nessas capitais, a gente não... E tendo esses policiais, pessoas que podem ir armadas, a gente não sabe qual que é o resultado disso.
Eu acho também que a gente tem que pensar que eu acho que a mídia está dando muita vazão para isso, no sentido assim, colocando muita pressão sobre. Então, acho que quanto mais pressão a gente coloca sobre isso, mais a gente cria esse clima ruim mesmo, né? De parecer que vai ter um golpe, igual de 64, coisa assim. Eu acho que, na verdade, a nossa democracia, eu não acredito em mudança abrupta e a gente vai deixar de ser o que a gente é hoje para virar uma ditadura ou coisa assim, mas a gente já vem perdendo vários direitos democráticos. O fato de jornalistas serem presos por falarem o que pensam. O fato da semana passada uma professora perder seu cargo num colégio por ser contrária ao Bolsonaro e logo em seguida chegarem rajantes de helicóptero no local. Isso demonstra muito, né? Eu acho que talvez os aspectos contrários à democracia no século XXI, eles não são como eram na década de 60, eles são diferentes, né? E isso é interessante, como o discurso da liberdade ele foi utilizado pelos anti-liberdades, né? Pelas pessoas que são contrárias à liberdade, pelas pessoas que não querem essa liberdade que a democracia proporciona, elas falam que elas têm liberdade de expressão. E por terem liberdade de expressão, elas podem se manifestar da forma que elas querem. Só que eu sou da retórica de que é uma retórica bem simplista, mas que eu gosto muito, que a minha liberdade termina quando começa a sua. Então, se a minha liberdade atinge negativamente outra pessoa ou o direito de outra pessoa, isso não é liberdade. Isso tem outros nomes. E aí eu dou um adendo, eu acho também outro ponto é como o termo fascismo que a gente utiliza, e aí eu coloco um pouco isso na conta do PT, quanto a gente colocou essa palavra para muitas coisas, e o PSDB, falando principalmente do PSDB, que o PSDB era fascista, 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 e agora que a gente tem que utilizar de fato esse termo, que é na questão do presidente Bolsonaro, a gente está tendo dificuldade de nomear os bois, vamos dizer assim. Porque isso, de fato, são atitudes, não necessariamente o governo é fascista, mas são atitudes fascistas vistas num governo. E aí agora, como o termo foi mal utilizado de diversas formas, a gente não está conseguindo deixar claro para a população o que está acontecendo. Então amanhã eu tenho certeza a gente vai ver muito senhor branco, hétero, muita gente de mais de 30 anos, principalmente homens, eu penso assim, acredito. Eu vi que até a Igreja Católica, o setor mais conservador de padres, estavam chamando essa ala mais conservadora para ir, o que me deixou bem entristecida, assim, porque a Igreja Católica, historicamente, foi a favor de vários direitos. E então é isso, estamos aí, né? Não sei o que vai acontecer, mas eu espero que o resultado seja o de menor dano possível, né? E que esse monitoramento que está sendo feito nos estados ele tenha efeitos positivos no sentido da gente conseguir controlar e que nada, né, mais grave aconteça. Oi, Ricardo, nomearam o boi. A gente Entendi. viu também que essa isso. manifestação que vai vir amanhã, ela foi muito... Entendeu a ironia ali, o Ricardo. A gente viu também que essa manifestação de amanhã, do 7 de setembro, é uma das mais organizadas que o Bolsonaro está fazendo, né? Eles começaram a chamar faz um mês, né? Então a gente vai ver são aí super organizadas com recurso, né? E aí, Camilo, o que você diz dessa organização bolsonarista de um mês já, né? O que você está esperando para amanhã? Eu tenho medo. Eu sou bem cagona, assim. Eu tenho bastante medo de tudo isso, mas eu tenho mais medo ainda desse embate em algumas cidades que vai acontecer, né? Porque em algumas cidades a oposição vai se encontrar com a situação. E eu tenho medo do que pode resultar, né, nesse encontro. A gente sabe que, cara, é protesto e nem sempre os protestos são pacíficos, né? Quando um protesto acontece de modo isolado, ele até tem controle, mas quando, né, as torcidas se juntam, se encontram, a gente sabe que geralmente isso não acaba muito bem.
Então, eu vou falar por mim. Amanhã eu não vou nos protestos. Eu não tem protestos que vão acontecer contrariamente, né? Aqui na Praça São José Andrade. Eu optei por não ir. Realmente acho que não é o momento de lutar. Todo momento é momento de luta. Mas talvez o momento não seja no mesmo dia que esse povo louco esteja na rua, sabe? Então, principalmente, eles estão muito bem articulados nesse 7 de setembro. Muito mais do que a esquerda. Porque o 7 de setembro, né, basicamente não era para ser, mas é um dia que meio que o Bolsonaro comeu ali, né, como uma bandeira dele, né? A extrema-direita meio que deu uma comida ali como a bandeira realmente deles. Isso me preocupa bastante, porque, de novo, né, a gente perde os nossos símbolos nacionalistas, que não era para ser de uma ideologia, mas que era para ser de um povo. A gente perde isso para a direita. Mas também eu não sei se é o momento da gente confrontar esses símbolos agora, porque eu acredito que vai estar todo mundo muito louco amanhã para saber qual ideologia vence. E eu acho que o ritmo de amanhã vai ser o ritmo de amanhã para frente. É tipo de amanhã para pior, sabe? A única certeza que a gente tem na vida é que hoje a gente está melhor do que amanhã. Então, aqui no Brasil, né? Então, é exatamente isso, sabe? Eu acho que o ritmo de amanhã, o que será ditado amanhã, será ditado para a campanha de 2022, para todo esse extremismo que a gente vai ter, né? Essa polarização. Isso me assusta bastante, mas acho que talvez a gente possa ver o que a gente está esperando, né? O que a gente espera para o ano que vem. Porque eu não acho que o Bolsonaro vá perder a eleição de modo calmo. Sabe? Eu não acho que ele vai aceitar perder uma eleição. Ainda mais perder a eleição para o Lula, se for o caso. Eu não acho que isso vai acontecer. A gente vai ter muita história ainda pelo meio do caminho. E o que mais me irrita no Bolsonaro, essas ameaças de intervenção que ele faz, sabe? Então, desfila com tanque para gerar medo nas pessoas. E a gente sabe que, quer dizer, pelo menos eu espero, né? Que ele não vá dar um golpe, fazer uma intervenção de fato, mas ele gosta de gerar esse medo na população, porque quando a população tá com medo, ele controla a população. É uma parada bem inteligente da cabeça dele, né? Mas é perigosa, porque a gente não sabe até que ponto isso está controlado, a gente não sabe até que ponto a militância da extrema-direita sabe, né, sobre isso. Então, eu não espero coisas muito legais para amanhã, não. Acho que é importante a gente se cuidar, né? Ficar guardadinho em casa e se cuidar o máximo possível. Isso que você falou de que amanhã vai dar o tom para os próximos dias, eu achei muito interessante, porque dá para perceber que pode ser isso mesmo, né? Que o Brasil vai se encaminhar para a campanha eleitoral, né? A gente está se encaminhando para a campanha eleitoral. Não vai ser só o Bolsonaro que vai fazer campanha amanhã, vai ser todos os candidatos que apoiam ele, né? Então, a gente vai ver aí um grande número de candidatos fazendo campanha, para além de apoiar o Bolsonaro, mas fazendo campanha para si, né? Então, a gente vai ver um grande início aí do ano pré-eleitoral e do discurso eleitoral mesmo, né? Então, vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Espero que ninguém morra, né? Amanhã, que não tenha sangue, que não tenha morte, porque o Brasil não é um país pacífico, né? Isso quando a gente estuda política no Brasil, a gente sabe que o Brasil não é um país pacífico. O Brasil é um país de luta, né? De enfrentamento, e que amanhã o enfrentamento não tenha sangue derramado, né? Não tenha morte aí. É o que a gente deseja, né? Mas vamos ver amanhã. Vamos para as dicas culturais, então, para a gente encerrar a nossa live? Para dar uma aliviada depois da canção. Eu posso começar dando a dica? Pode sim. Pode. Eu vou começar dando a dica. A gente teve um debate legal, né? Até certo ponto, digamos assim. Eu tenho minhas críticas em relação a como que foi feito o debate no canal da Thelminha, Triangulando, né? Que foi com a presença do Celso Amorim, com a Linda Quebrada e com o Gil do Vigor, né? Eles fizeram um debate interessante lá. E aí a Linda Quebrada deu uma enquadrada boa no Lula em um certo momento, que eu achei muito interessante, de cobrar em relação às lideranças
que ele está se alinhando, principalmente às lideranças religiosas, né? Ele fez uma postagem de um pastor que defende a cura gay, né? Então, para a comunidade LGBT, alguém que defende a cura gay abertamente é algo muito perigoso, né? E aí a Linda Quebrada, ela foi muito brilhante ali na posição que ela fez com o Lula, né? De cobrar esse posicionamento mesmo. E eu vou deixar a Linda Quebrada de dica cultural hoje. Ela ela lançou faz um mês um disco, né? Trava a Língua. É maravilhoso, maravilhoso, do início ao fim. Tem no YouTube, tem nas plataformas todas aí. Procurem, escutem. É pura poesia, é pura militância política, de um corpo travesti, né, de um corpo trans e de um corpo que vive nesse país, que é o país que mais mata pessoas trans no Brasil. Aí, né? Então, para saudar a Linda Quebrada, que fez esse enquadro no Lula ali, fica aí de dica o trava-língua da Linda. Quem que vai dar a próxima dica? Eu posso dar. Vai, Geis. Já que a gente estava falando do nosso querido presidente, dos filhos, dos 01, 02, 03, 04, eu queria dar a dica de um podcast que se chama A Vida Secreta de Jair. Foi feito pela UOL. Maravilhoso. Uma jornalista, eu esqueci o nome dela, sou muito ruim de nome, que ela investigou, acho que durante uns 3 anos, né, Ju? Não sei quanto tempo. Toda essa questão da rachadinha do 01 e como o processo da eleição do nosso atual presidente. Então, assim, é muito interessante. Ela traz muitas informações que muitas vezes a gente nem passa batido, a mídia nem aponta muito. Então, eu dou essa dica que não é tão soft, tão tranquila, mas eu acho que as pessoas vão gostar muito. Quem se interessa aí, quer saber mais sobre rachadinha. Fala de novo, é o UOL Investiga, né? Eu não sei em quais canais que tem, mas aqui no Spotify se chama A Vida Secreta de Jair. Se escrever assim, aí vai ter todos os episódios. É maravilhoso mesmo, vale a pena. Vai lá, Como Camila. que é o nome da moça? É Linda? Que você falou? Linda Quebrada, L-I-N-N. É isso Linda aí, Quebrada. Ricardo. Eu vou colocar aqui. É essa Juliana Dalpiva, a jornalista que fez o processo, que eu não lembrava. Isso, a Juliana Dalpiva. Uma jornalista incrível mesmo. Já tô seguindo aqui a Vai, Linda Camila. Quebrada. Escutar. Ai, a Linda Quebrada é maravilhosa, gente. Ó, a minha dica é a seguinte: tem um filme brasileiro que eu amo, tipo, é um dos meus filmes preferidos, que se chama Que Horas Ela Volta. É um filme protagonizado pela Regina Casé. Sempre passa, tipo, acho que já passou várias vezes, tipo, na temperatura máxima, tipo, de noite. Mas é muito interessante assistir esse filme, porque eu acho que ele tem um retrato muito bacana do Brasil, da ascensão da classe média e, enfim, né, do filho da faxineira, da doméstica, podendo entrar na faculdade e dividir cadeira com o filho da patroa, né? Então, eu acho que tem toda essa enfim, né, essa visão mesmo, isso, né, jogada na nossa cara, né, Jussara? Eu acho esse filme, assim, maravilhoso, incrível, e essa é a minha indicação de hoje, porque eu assisti ele, eu acho que umas 8 vezes, e assistiria ele mais umas 10. Como diz a minha mãe, não entendeu? Não é. É que o filme é bom mesmo. Então, cada vez que você assiste, dá pra ótima dica. dá pra tirar, tipo, novas reflexões e pensar o Brasil. É muito bacana. Que horas ela volta? Acho que Maravilhoso, maravilhoso, gente. É isso aí. Conseguimos. Sem a Sirlene, infelizmente. Faltou a Sirlene, nossa essa querida. É por você. Faltou. Mas conseguimos. A Pop FM chegou ali no final, chegou ali dando boa noite, né? Nem consegui ler todo mundo que estava acompanhando a gente aqui, mas agradecemos a presença de todo mundo que acompanhou a live até agora. Grande beijo, grande abraço. Semana que vem a Sirlene vai estar por aqui conosco. E bom feriado. Amanhã se cuidem nesse 7 de setembro aí. Se cuidem. Só se cuidem. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo. Boa noite.